Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Também saudamos aqueles que nos acompanham pelas transmissões da igreja via internet, pela Rádio Taperoá FM, em todo o Cariri da Paraíba. Que o Senhor Deus, nesta noite, os alcance com graça, assim como alcança nossas vidas neste lugar. Vamos abrir as Escrituras na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 6. Iremos ler do verso 11 até o verso de número 18, encerrando a nossa série de exposições na carta dos Gálatas. Você que visita-nos pela primeira vez, se quiser, pode visitar o canal da igreja, o Spotify da igreja, e lá você encontra toda a série de Gálatas completa à sua disposição. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, do verso 11 ao verso 18. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Mas aquele que está sendo... Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para que se gloriassem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem mesmo a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, é maravilhoso poder estar diante do Senhor. É gratificante podermos ser privilegiados com mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, ante a Tua santa face, para oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, colocarmos aos Teus pés nossas vidas em gratidão por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nesse momento nós temos diante de nós a Sua palavra, e nós cremos que ela é pão vivo que alimenta a nossa alma. É água viva que sacia a sede de nosso coração. É bússola, mapa que nos aponta a direção a seguir. Nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra. E é por isso, Senhor, que nesta noite suplicamos mais uma vez, pelo poder e a graça do Teu Espírito Santo. Fala conosco mais uma vez. Traz consolo e refrigério às nossas vidas. Edifica-nos nas Tuas santas e maravilhosas verdades. Se for preciso, nos exorte, nos corrija, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos nesta noite. Se entre nós houver alguém, Senhor, que não o conhece como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do poder do pecado por meio da Tua santa e inaudita palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Sua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.
a glória da cruz nas marcas de Cristo em nós. Chegamos finalmente ao fim dessa preciosa carta. Iniciamos nossa jornada por ela no primeiro domingo do mês de fevereiro deste ano. E após 5 meses, ouvindo os conselhos preciosos do apóstolo Paulo, registrados neste livro icônico e maravilhoso, sem dúvida alguma, chegamos ao final desta carta com nossas vidas confrontadas em todas as verdades máximas que o Evangelho nos apresentou. Vimos que Paulo admirou-se em perceber que igrejas nascidas por meio de sua viagem missionária, no ardor e no fervor da proclamação do Evangelho, com muita celeridade estavam se desviando da sã doutrina para perseguir ideais e propósitos com os quais Deus não tinha qualquer prazer e deleite. Cristãos que nunca serviram no judaísmo ou tiveram qualquer contato com a lei de Moisés, influenciados por judaizantes que, vindo de Jerusalém, buscavam perverter o corpo do Senhor, impondo a estes doutrinas que, por mais que parecessem formosas e atrativas, em absolutamente nada, eram a verdade gloriosa de Deus. A Escritura é corrompida no discurso dos judaizantes, que desviavam o povo do Senhor do verdadeiro caminho, os fazendo pecar contra Deus e contra Cristo, ressuscitando obras que a própria graça do Senhor havia caducado, e reabilitando costumes e exigências que o próprio Cristo havia banido. Doutrinas que trouxeram sobre as igrejas da Galácia profundas chagas de divisão e contenda, insurgindo o povo do Senhor contra seus líderes, inclusive o próprio Paulo, que ergue o seu tom de voz, repreendendo aqueles Gálatas e questionando a natureza da fé que agora eles estavam exercendo, em detrimento das verdades maravilhosas que haviam aprendido por meio de seus lábios, na ação inspiradora do Espírito Santo. Vimos como esses Gálatas buscavam revestir-se de uma falsa religiosidade, ao mesmo tempo que, desprovidos da graça redentora do Espírito, inflamavam as suas naturezas caídas, produzindo obras carnais que os destituíam de toda genuína comunhão com Deus. Exortados por Paulo, fomos guiados a buscar a plenitude do Espírito, que deve produzir em nossos corações um verdadeiro fruto, que faz em nós uma verdadeira mudança e nos ergue como uma verdadeira igreja. Praticantes das verdades mostradas por Paulo, somos por ele compelidos a tratar com brandura aqueles irmãos que porventura se desviem do caminho ou cometam algumas falhas e equívocos, agindo para com eles no exercício da misericórdia, com a qual gostaríamos de ser tratados também. Conscientes das verdades benditas, Paulo nos disse que precisamos fazer o bem aos nossos líderes, a nós mesmos, a nossa igreja e a comunidade onde estamos inseridos. E por fim chegamos na perícope do último capítulo, aonde Paulo irá mostrar a glória do Evangelho, não presente em obras ressuscitadas por homens, mas nas marcas que Cristo inflige sobre os seus seguidores, os fazendo verdadeira luz do mundo e verdadeiro sal da terra. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11. Eu quero percorrer esse texto com você nesta noite, para enxergarmos a glória da cruz nas marcas de Cristo em nós. A primeira informação que o texto sagrado nos traz está no verso 11. E o verso 11 nos diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. De maneira muito objetiva, eu quero comentar o verso 11, em que apenas Paulo deseja mostrar aos Gálatas que a carta que está sendo endereçada a eles fora concluída pela sua própria mão. Era muito comum os autores sagrados usarem a figura do amanuense, que nada mais era que um escriba que tinha a função de escrever aquilo que a pessoa ditava, narrava e determinada que fosse escrito naquele texto. Paulo, em diversos momentos de sua trajetória e seu ministério, fez uso desse recurso. Mas na carta que ele está enviando para os Gálatas, ele faz questão de deixar claro que ele, com o seu próprio punho, redige as palavras finais dessa carta, com a finalidade de mostrar àquelas primitivas comunidades na Galácia o seu amor, o seu zelo e a sua elevada preocupação.
O fato de Paulo dizer que escreveu com letras grandes, nada mais é do que a razão de sofrer da própria vista, e segundo os melhores exegetas e comentaristas, isso seria consequência de algum tipo de deficiência visual que ele estava desenvolvendo com o passar dos anos. Paulo faz questão de, mesmo diante de suas limitações físicas, registrar as palavras que encerrariam esta carta, para mostrar aos primitivos Gálatas que os amava com a mesma intensidade que os amou no dia em que a eles apresentou o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo deseja fazer aqueles Gálatas compreenderem que a sua carta não visava constrangê-los ou tampouco destruí-los em sua alegria ou moralidade, mas desejava refreá-los no seu desvio e fazê-los voltar à sã consciência de que precisavam viver um verdadeiro evangelho, desprovido de coisas que Cristo já havia banido. E por essa razão ele faz questão de mostrar aos Gálatas que esta carta é obra de sua própria mão, mas não somente da sua mão. A sua limitada compreensão das circunstâncias não o permitia compreender algo que nós podemos compreender neste exato momento. Paulo achava que escrevia a partir do seu próprio esforço e do zelo de sua preocupação para os Gálatas, o que talvez ele não discernisse com clareza, que o Espírito de Deus guiava a ponta de sua pena, para que cada palavra que estivesse registrada nesta carta gloriosa tivesse a origem em uma inspiração divina para a edificação do corpo de Cristo, para a saúde da igreja de Cristo e para o exercício prático da verdadeira igreja em Cristo. Mas não somente isso. Veja o que ele diz no versículo 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Caminhando para o fim de sua carta, o apóstolo Paulo denuncia algo que já vinha fazendo ao longo de todo o percurso até aqui. Paulo nos mostra que nós não devemos ceder às pressões dos legalistas, porque o legalista busca um tipo de justificação com base nas suas obras. E este era o grande problema dos judaizantes, e esse era o grande desvio que estava se infiltrando na igreja da Galácia. Aqueles cristãos que abraçaram a pregação pela fé e a salvação somente por meio da fé, agora estavam conferindo a obras humanas algum tipo de justiça própria. E estava se difundindo em meio dessas igrejas a percepção de que eles precisavam fazer algo para encontrar diante de Deus justificação. Já vimos que eles impunham aos cristãos da Galácia a circuncisão. E Paulo já destruiu esse argumento em diversos momentos dessa carta. Mas ele agora evidencia a razão pela qual estes judaizantes buscavam que os cristãos primitivos da Galácia circuncidassem-se a fim de viverem uma verdadeira religião. Paulo diz que o único objetivo dessas pessoas era se ostentar, era se gloriar, era se envaidecer na sua carne, a fim de constranger os primitivos cristãos a fazer a mesma coisa. E ele então denuncia que esta postura talvez fosse o receio de que estes judaizantes tivessem medo de serem perseguidos pelos que vinham de Jerusalém e que defendiam a circuncisão com avidez. Nós vimos aqui, Paulo registra na sua carta uma discussão que ele tem com o apóstolo Pedro. E por que Paulo discutiu com Pedro? Pedro havia abraçado a salvação pela fé, Pedro era um apóstolo de Cristo, Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, Pedro sentou à mesa com gentios, Pedro quando chega na Galácia comunga com os irmãos da Galácia que eram gentios, mas quando chega uma comitiva de Jerusalém, Pedro sofre um surto de consciência e começa a se afastar daqueles gentios, porque ele não quer ter comunhão com os gentios, ele não quer ser visto com os gentios, e ele de alguma maneira tenta ressuscitar algo que Cristo havia sepultado. Com medo da oposição que vinha de Jerusalém, com receio dos críticos que afirmavam que o verdadeiro cristão precisava ser circuncidado. E o que é que então que Paulo está dizendo aqui na reta final da sua carta? Ele está dizendo que nós não temos que cair no pecado em que Pedro caiu, e nós não temos que cair no pecado em que as igrejas da Galácia caíram.
Nós não temos que ter medo da crítica de ninguém, e nós não temos que ceder à pressão de ninguém, ainda que alguém inflija sobre nós sofrimentos e constrangimentos. Nós devemos nos manter fiéis e leais ao evangelho que recebemos de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Os Gálatas estão abrindo mão da verdade que receberam de Deus, com receio de uma possível perseguição. Porque irmãos que defendiam a circuncisão iriam criticá-los, condená-los. Mas ele deixa claro que nós enfrentaremos perseguições por causa da cruz de Cristo. Sim, a cruz de Cristo é a razão pela qual enfrentaremos a oposição deste mundo. A cruz de Cristo é a razão pela qual seremos odiados por todas as nações. A cruz de Cristo é o motivo central pelo qual o verdadeiro cristianismo é hostilizado nessa terra caída e corrompida. A mensagem da cruz de Cristo confronta os homens porque eles não conseguem compreender a natureza da mensagem que ecoa do Calvário. Escandaliza gentios. É loucura para judeus, mas continua sendo a mensagem que salvou as nossas vidas e que salvará todo aquele que olhar para a cruz e nela enxergar a graça salvadora de Cristo. E nós não temos que ter receio disso. E aí Paulo está dizendo, nós não temos que ceder às pressões de legalistas. Sim, pessoas que não se contentam com a salvação por meio da fé e buscam de toda forma algum tipo de justiça com meio das suas obras. Pessoas que não se satisfazem com a simplicidade do evangelho, mas buscam em obras algum tipo de mérito próprio. Porque querem fazer algo que lhes dê o senso equivocado de uma autojustiça. Porque eu oro demais, porque eu leio a Bíblia demais, porque eu faço campanhas demais. Eu oro no monte, eu subo no monte para orar. Eu não corto meu cabelo, eu não faço a minha barba. Ou não deixa a barba crescer. Eu só uso calça, eu não uso calça, eu só uso vestido. Ou eu faço isso, eu faço aquilo. E por meio dessas coisas eu tenho um senso inflado de justiça própria. Mas todas essas coisas são inúteis se você não tiver compreendido a salvação por meio da obra de Cristo. Porque não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Não é o que eu realizo, é o que Cristo realizou. Não é o que eu opero, é o que Cristo operou. Não é o que eu vou realizar, eu vivo sob os efeitos da obra redentora e satisfatória de Jesus Cristo. Então Paulo é claro, eles constrangem vocês a exercer a circuncisão, a praticar a circuncisão, eles têm medo da perseguição. Eles querem que vocês se pareçam com os judeus, porque eles têm medo da crítica dos judeus. Só que aí Paulo argumentou com Pedro, se tu é um judeu e vive como um gentil, por que tu quer que os gentios vivam como judeus? Entende? Mas quantas vezes nós somos constrangidos, nessa mesma lógica de pensamento, a fazermos e realizarmos coisas que sabemos não ser do agrado de Cristo? Porque temos medo das perseguições, porque temos receio das oposições, porque nos preocupamos com o que vão dizer sobre nós. O nosso povo cristão é infelizmente muito influenciado por modismos. E aí os crentes ficam procurando qual é a última novidade do mercado. E aí todo mundo tem que seguir a novidade do mercado. Se você não seguir a novidade do mercado, começam a perseguir você. Aí começam a pegar no seu pé. Por que você não segue a tendência da hora? O que estão fazendo agora? Por que você não faz a mesma coisa? Olha só, o que todo mundo está fazendo, por que você não faz? E vamos experimentando esses tipos de constrangimento e perseguições veladas. Mas a Escritura diz que nós não temos que ceder às pressões de ninguém. E muito menos às pressões daqueles que acreditam que se justificam por meio de suas obras. São legalistas enganando-se e enganando a outros em busca de uma autojustificação que no fim das contas é carnal. Simplesmente carnal. Não, nós não devemos ceder e Paulo deixa isso muito bem claro. Mas não somente isso, veja o que ele diz no versículo 14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Paulo agora começa a criar um paralelo no pensamento que ele está apresentando para nós. E ele diz: os judaizantes, que vocês abraçaram a doutrina e estão seguindo, se gloriam na circuncisão e nas obras da lei, uma lei que eles mesmos não obedecem. Porque Paulo já mostrou para nós que fazer somente a circuncisão não faz de você um verdadeiro judeu obedecendo toda a lei. Aí Paulo questiona: onde é que fica o resto da lei? Vocês querem que as pessoas se circuncidem, ok. E o resto da lei? O que é que a gente faz com o resto da lei? Vocês não são judeus de nascimento, vocês são prosélitos. Aí ele argumentou, lembra? Eu nasci judeu, eu cresci em Jerusalém, eu sou israelita de israelitas, eu tive uma formação legitimamente judaica, e eu não estou preocupado com nenhuma dessas coisas, eu estou satisfeito em Cristo. E vocês querem que as pessoas abracem algo que elas são incapazes de fazer. E não é esse o jugo que a religião coloca muitas vezes sobre a cabeça das pessoas? Exigências e normas que são impossíveis de realizar. E aí Paulo está dizendo, eles se gloriam nisso. Eles se gloriam nas suas obras, eles se gloriam naquilo que realizam, eles se gloriam naquilo que fazem, eles se gloriam na forma religiosa que eles vivem, eles estão se gloriando nessas coisas. Eu não. Longe de mim se gloriar nessas coisas. Longe de mim gloriar-se em qualquer outra coisa, neste mundo ou nesta terra, senão, unicamente, a expressão grega, exclusivamente, em que, Paulo? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio dessa cruz, o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Na cruz, a minha velha natureza morria com Cristo, e na ressurreição do domingo, a minha nova criatura nascia junto com Cristo. Então a minha glória não está no que eu faço, a minha glória está no que Cristo fez. Porque se eu me propor a ler a Escritura, eu irei falhar em ler a Escritura. Se eu me propor a orar todos os dias, eu certamente falharei em algum dia. Se eu me propor a fazer boas obras todos os dias, certamente eu falharei em algum momento. Se eu me propor a ser uma pessoa ascética na minha forma de viver, eu irei terrivelmente fracassar em muitas circunstâncias. É por isso que eu não me glorio naquilo que eu faço, eu me glorio naquilo que Cristo fez. Porque a sua obra é perfeita, gloriosa, imaculada e é válida para a minha justificação. Então não é o que eu faço, não é o que você faz, porque por mais que você seja rigoroso consigo mesmo, você vai fracassar, e você tem fracassado. Você não vai fracassar, você tem fracassado, você tem errado, e só hoje você deve ter cometido uma sorte imensa de pecados, e a boa notícia é que você vai pecar até adormecer. Daqui para dormir você vai pecar um bocado de vez. Se brincar já está pecando. Que pastor infeliz é esse? Deus revela, viu? Estou vendo. Você tem um monte de pecado. E você vai fracassar. Então é por isso que você não pode confiar no que você faz. Porque o que você faz é imperfeito. O profeta Isaías diz, as nossas melhores obras, se não estivermos em Cristo, elas são como trapos de imundície. Elas não valem nada. Aí Paulo está dizendo, eu não me glorio no que eu faço. Eu me glorio na cruz. Porque na cruz o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Na cruz eu fui alcançado, resgatado, regenerado. E na cruz eu vi a evidência máxima do que é o significado da palavra amor. Foi na cruz. Não é naquilo que eu realizo. Mas irmãos, nosso coração pernicioso, quantas vezes ele se envaidece, porque nós achamos que realizamos alguma coisa. Hoje de manhã nós vimos a figura do fariseu e do publicano. E Lucas disse para nós, o publicano ora de si, para si mesmo. Ele não ora a Deus, ele ora para ele mesmo, apresentando as obras que ele tem. E quantas vezes nós somos tentados exatamente nisso? Talvez você que cresceu no Evangelho, você não é tentado com vontade de beber uma cerveja. Você não é tentado com vontade de ir no Parque do Povo. Você não é tentado com vontade de fazer uso de alguma substância tóxica. Você não é tentado com essas coisas porque você nunca experimentou essas coisas. Mas você é tentado a achar que é mais santo do que os outros. Mas você é tentado a julgar os outros.
Ainda tem crente que tem uma conversa fiada que me dá náusea. Eu nasci no berço evangélico. E aí, pastor? E aí você já nasceu pecador no seu berço evangélico? Entendeu? Mas a gente se envaidece com essas coisas. Eu tenho um pedigree espiritual. Oh, inutilidade, meu Deus. Aí Davi diz, nascido no berço, em pecado, me concebeu a minha mãe, e eu nasci na iniquidade. Mas a gente se gloria com as coisas dessa terra. E a gente se envaidece, muitas vezes, com as nossas obras. Com o que nós fazemos. Com o que nós realizamos. Paulo diz aos Gálatas, eu me glorio apenas na cruz. E somente na cruz. E por que eu só me glorio na cruz? Veja o que ele diz no versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Por que Paulo não se gloria nas suas obras e se gloria apenas na cruz? Ele esclarece no verso 15. Porque ele está dizendo, essa circuncisão que vocês estão insistindo tanto que as pessoas têm que fazer, isso não é coisa alguma. E a ausência disso também não significa nada. Por quê? Porque Paulo não está escrevendo para uma sinagoga de judeus. Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã. Tem uns crentes por aí que tem uma paixonite pelo judaísmo, né? Gosta de usar quipá, gosta de usar uns troços dentro de casa, feito judeu, né? Bota na porta um negócio, que esse nome de agora, aí fica tocando no negócio quando chega em casa. Né? Fica tocando carneiro, chofar no culto. Tem uns mais loucos que faz uma réplica da arca e fica para lá e para cá com elas. E tem uns mais insanos ainda, que fulano é levita. Oh, Jesus. Vou até beber água. Boa noite para você. Você não é levita. Chore. Você é pecador, é só isso que você é. Paulo não está escrevendo para uma comunidade de judeus. Paulo está escrevendo para a igreja de Cristo. E o que é que Paulo está dizendo à igreja de Cristo? Não interessa se você foi circuncidado. E não importa se você não foi circuncidado. O que de fato interessa é se você responde à questão que ele levanta. Você é ou você não é uma nova criatura? Você nasceu de novo ou você não nasceu de novo? Porque você pode ter sido circuncidado, você pode cumprir todas as exigências da lei, você pode ser um religioso ascético, se você não nasceu de novo, nada disso vale para nada. Aí Paulo está dizendo, a tua religiosidade não importa. Mas como a gente se apega a ela, como que a gente se agarra a essas coisas, como que a gente se lança sobre essas coisas e deposita nessas coisas algum tipo de esperança. Aí ele está dizendo, não importa se você foi circuncidado ou se você não foi. Não interessa se você nasceu no berço evangélico ou você não nasceu. Filho de crente não nasce crente, não. Não. Não importa se você passou por ritos religiosos ou você não passou. O que interessa é, você nasceu de novo ou não nasceu? Você teve um encontro de verdade com Jesus Cristo ou você não teve? Você teve uma experiência verdadeira com Deus ou você nunca teve? Ou você se acostumou a frequentar uma igreja porque desde pequenininho você ia? Ou você acostumou-se a estar no ambiente da igreja porque você foi criado neste universo? Mas você de fato teve um encontro com Jesus? Você conheceu Jesus? Você teve uma conversa com Ele? Ele tocou o seu coração? Você sentiu o amor constrangedor de Jesus em algum momento na sua vida? Você sentiu o peso do seu pecado, da sua culpa e da sua transgressão? Você sentiu como Davi sentiu um dia os seus ossos apodrecendo enquanto ele ocultava o seu pecado?
Você sabe o que é o prazer de confessar sua culpa e sentir a graça de Deus remover dos seus ombros o peso da sua transgressão? Você sabe o que é dobrar seus joelhos e ter a certeza convicta de que Deus está ali do seu lado, ouvindo cada palavra que brota dos seus lábios e já conhece antes mesmo dela descer no seu coração? Você sabe o que é abrir essa Bíblia e não ver apenas letras, mas ouvir o próprio Espírito do Senhor falando com você a cada parágrafo que você avança? Você sabe o que é abrir os lábios para louvar e sentir a graça de Deus envolver o teu coração e você ser elevado num profundo sentimento de glória, porque tem certeza que está diante dele? Ou você apenas se acostumou com uma religião? Você é ou não é uma nova criatura? Você nasceu ou não nasceu de novo? Você experimentou ou não experimentou isso? Não é a circuncisão que te salva, e nem tampouco é a ausência dela, mas é a graça regeneradora que te liberta da escuridão. Ai, por isso que Paulo diz, eu não tenho do que me gloriar. Eu vou me gloriar em quê? O que é que eu tenho que sirva para alguma coisa? Nada. Minha soberba vai me levar aonde? Nada. A minha arrogância vai me levar aonde? Nada. A minha prepotência vai me levar aonde? A nada. É maravilhoso conhecer Jesus. Aí Paulo está dizendo, olha só, não é a circuncisão, não é tampouco a incircuncisão, é ser uma nova criatura. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. João diz, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem tampouco da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ele está falando da circuncisão, mas nasceram de Deus. A Escritura também diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo afirma, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que todas as coisas se fazem nova. Se nós estamos em Cristo, nós não somos mais o velho homem. Se nós estamos em Cristo, nós agora vivenciamos uma nova realidade, uma nova conjuntura. Porque nós não nascemos da nossa própria vontade, mas nós nascemos da vontade de Deus. Entende, meu irmão? A tua religiosidade não importa. Mas quantas vezes nós nos apegamos à nossa religiosidade? Ela não vai valer absolutamente nada. Ela não vai contar em absolutamente nada. A pergunta que será feita no último dia é: você nasceu ou não nasceu de novo? Você é crente ou você não é crente? Você conhece ou você não conhece Jesus? Paulo deixa claro para aqueles Gálatas que eles estão se apegando a uma coisa que é extremamente frágil. Um ritual. Apenas um ritual. E quantas vezes nós nos apegamos a estas práticas ritualísticas? Quanta gente que acha que só porque se batizou, pronto, já vai para o céu com trepa e tudo. Né? Se batizou, vai para o céu. Se for batista é que vai mesmo. Que lava tudo. Eu amo os irmãos batistas. Quanta gente que acha que é porque passou por um rito religioso, seja ele qual for, já está certa a sua ida para a eternidade. Não é isso. Não é somente isso. Paulo está dizendo que nós precisamos experimentar uma das mais sublimes verdades que Jesus apresentou no Evangelho. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que experimentar esse novo nascimento. Lembra da conversa que ele tem com Nicodemos? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas, Senhor, como é que é isso? Como é que eu vou nascer? Como é que um homem pode voltar ao ventre de sua mãe? Como é que é possível isso? Aí Jesus responde, eu estou falando com um doutor em Israel que não sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando de um nascimento físico, Nicodemos. Eu não estou falando de um processo material, Nicodemos. Eu estou dizendo que você tem que nascer da água e do Espírito.
E como é que se nasce da água e do Espírito? Se nasce do poder da Escritura e da ação soberana de Deus. Entende? Mas ele não para aí, veja o verso 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo, ele está escrevendo para o verdadeiro Israel. Um verdadeiro Israel que vive sob uma nova regra, como ele mesmo pontua. E qual é a nova regra? Se existe uma nova regra, aristotelicamente falando, subentende-se que havia antes o quê? Uma velha? Tudo que é novo substitui? Não é assim? O velho. Então, se tem uma nova regra, é porque tinha uma regra antiga. E qual era a regra antiga? Você precisa se circuncidar. Você tem que ser judeu. Você tem que guardar o sábado. Você tem que sacrificar no templo. Você tem que seguir a lei de Moisés. Você tem que observar as festas sagradas anuais dos judeus. Você tem que viver sob os auspícios do judaísmo. Você tem que seguir todas as regras dos fariseus. Você tem que ser um judeu. Essa é a antiga regra. E qual é a nova regra? Você não tem que ser judeu. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é persa, se você é negro, se você é branco, se você é mulher, se você é homem, se você é rico, se você é pobre, se você vive no norte, no sul, se você está no ocidente ou no oriente, não importa se você tem posse ou você não tem, se você é bonito, se você é feio, a nova regra diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é feito filho de Deus. E constitui este verdadeiro Israel de Deus. Porque a Escritura diz, nem todos aqueles que nasceram em Israel são verdadeiros israelitas. Paulo está falando sobre o Israel de Deus, que é livre. Não mais daquele Israel que estava preso na lei caduca de Moisés. Não mais daquele Israel que está sob a maldição da incapacidade de satisfazer a lei por meio de suas obras vazias. Paulo não está falando daquele Israel geográfico que você visita de vez em quando. Quando você for, me leva, eu vou com você. Eu presto uma assessoria para você de graça, é só você me levar. Ninguém diz amém. É uma bênção. Entende? Paulo não está falando daquilo. Paulo está falando de um verdadeiro Israel. De um verdadeiro e glorioso Israel. Que nasce da soberana ação transformadora do Evangelho. Este verdadeiro Israel, segundo essa nova regra, não mais a regra da circuncisão, mas a regra do novo nascimento, reunindo todos os povos, tribos, línguas e nações, sob uma marca distintiva. Não é mais a marca da circuncisão que distinguia o judeu do gentio. Não é mais essa marca que distingue o salvo do perdido, que distingue o verdadeiro Israel do mundo caído. Então qual é a marca que distingue os eleitos de Deus daqueles que estão na escuridão? O que é que nos distingue daqueles que estão nas trevas? Não é as nossas práticas religiosas, não é o nosso modo de vestir, não é a nossa maneira de cantar, não é a nossa forma de viver. Todas essas coisas são importantes, mas não é isso que nos distingue do mundo. O que é que nós temos que o mundo nunca terá? Nós temos o Espírito Santo que nos foi dado no dia de nossa salvação e que deseja nos encher todos os dias em sua plenitude e que nos faz diferentes desse mundo. Nós temos o Espírito do Senhor. E este é o selo. Esta é a evidência. Esta é a marca. Não mais a circuncisão na carne, mas a circuncisão no coração. Porque a Escritura diz que este Espírito, o mundo jamais, nunca irá receber. O que é que faz você ser diferente? Durante muito tempo, alguns achavam que eram os seus usos e costumes. Não é assim? Achavam que eram os seus usos e costumes que faziam... ainda tem gente que acha. Mas achavam que era isso que fazia você diferente do mundo. Mas não é isso não. Eu conheço crente que não corta cabelo, que não faz a barba, que anda feito um beduíno.
E é ruim que só os pés da besta. Conheço. Gente que quando fala, chega de pendura o pescoço assim de lado. Não há de piedade. Mas está roubando, está mentindo, está se prostituindo. Roda no fogo, corta laço, faz tudo. Mas continua na prostituição. Mas continua na avareza. Mas continua na desobediência. Mas continua cometendo pecados inimagináveis, inenarráveis, achando que Deus não está vendo o que ele está fazendo. Ainda tem uns mais atrevidos que distorcem a doutrina do Evangelho e dizem, pastor, se eu estou salvo e nunca mais eu vou perder a salvação, eu posso viver do jeito que eu quiser. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Só que um verdadeiro salvo não pensa assim. Um verdadeiro salvo não age assim. Um verdadeiro salvo não tem este tipo de mentalidade. O verdadeiro salvo sabe que peca, mas quando peca se entristece por causa do seu pecado. A verdadeira marca que distingue você do mundo é o Espírito Santo em você. Porque Paulo nos disse aqui, neste mesmo capítulo 6, aliás, no capítulo 5, que este Espírito produz em nós o quê? Um fruto. E este fruto modifica radicalmente a nossa forma de ser. Fazendo uma clara distinção entre o que éramos e o que agora somos. Como vivíamos e agora vivemos. Lembra das obras carnais? Da natureza carnal? Das atitudes carnais? Tudo isso tem que ser destruído, dizimado, destituído de nossa vida, ao passo que o Espírito ocupa nosso ser. O que é que faz de você um verdadeiro crente? É o Espírito Santo. Agindo no seu coração, mudando a sua forma de viver, corrigindo os seus desvios, exortando você sobre o pecado, a justiça e o juízo, constrangendo você nas suas culpas, consolando você nas suas falhas, e impulsionando você cada vez mais na direção de Cristo. É isso que ele faz. Essa é a marca distintiva que faz de você o verdadeiro Israel de Deus. Paulo não está falando de judeus. Paulo está falando da igreja. Da graciosa igreja de Cristo. Aonde o Espírito constitui verdadeiros israelitas. Mas vamos adiantar? Olha o verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ou numa linguagem nordestina, ninguém me perturba, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, Gálatas, ninguém me perturba, ninguém enche a minha paciência, porque eu estou conciso que eu trago no meu corpo, no meu próprio corpo, as marcas de Jesus. E a marca de Jesus não tem nada a ver com tatuar na sua pele, 100% Jesus. Não. Aí tem crente que acha que é radical, porque eu sou um crente radical, eu tatuei aqui, 100% Jesus. Eu quero ver quando isso virar uma pelanca caindo, como é que vai ficar. Não é disso não é esse tipo de coisa. As marcas das quais Paulo está falando aqui, elas não só marcaram seu corpo, elas foram cravadas na sua alma. Elas não só alteraram o exterior de sua carne, mas elas modificaram completamente a natureza de seu ser. Porque nós sabemos muito bem quem era Paulo. Paulo era alguém que odiava a igreja, perseguia a igreja, detestava os cristãos. Paulo estava presente no momento em que Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo era tão ruim que as igrejas tremiam de medo só em ouvir o nome dele. Terrível, implacável, voraz, influente, poderoso, erudito, perseguidor dos cristãos, dizimava famílias cristãs, lançava cristãos em cadeia. Terrível, macabro, perverso, carnal. Até o dia em que Cristo o venceu. E ele mesmo diz, eu fui vencido por Cristo.
E vencido por Cristo, eu que era uma fera selvagem, fui transformado em um doce cordeiro. Eu que tinha uma língua destruidora, agora passei a ter uma língua abençoadora. Eu que tinha mãos ávidas para o sangue, agora tenho mãos ávidas para abençoar. Eu que me engendrava pelos rincões da terra antiga a fim de caçar e perseguir cristãos, agora me engendro por distantes terras para pregar o evangelho das boas novas. Ele diz, eu trago as marcas de Jesus. Sim, eu sinto no meu corpo as marcas do evangelho. Eu sinto na minha alma as marcas de Cristo. A pergunta é, olhando para a sua vida, você enxerga alguma marca de Cristo? O apóstolo Pedro, escrevendo a primeira epístola, ele vai falar sobre a natureza do sofrimento. E ele vai dizer que tem duas razões que podem te levar a sofrer. Você pode sofrer pelas consequências do seu pecado, Deus não é glorificado nisto. Ou você pode sofrer pelas consequências da sua obediência a Deus. E nisto, Cristo é glorificado. Quando nós sofremos pela nossa obediência a Ele. Somando ao longo de nosso percurso as marcas de Cristo em nós. E o que seriam essas marcas? Filipenses capítulo 4, verso 11 até o verso 13. Paulo diz o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Tanto de fartura, sim, houveram dias que a minha mesa estava farta, mas houveram dias que eu estava em profunda fome. Assim de abundância, como também de escassez, tudo eu posso naquele que me fortalece. Em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 até o verso 27, descrevendo ainda as marcas que trazia em sua vida, Paulo diz, 5 vezes eu recebi dos judeus que vocês tanto adoram, uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado, eu passei por um naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo no meio dos gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no meio do mar, em perigo enfrentando falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias. Muitas vezes eu tive fome, eu tive sede, eu fui forçado a jejuar, muitas vezes eu passei frio, eu fiquei sem uma única túnica de roupa, eu fui para a cadeia incontáveis vezes, eu passei por toda sorte de situação, e eu chego no fim da minha vida, escrevendo para Timóteo, e pedindo a ele que venha com pressa, antes que o inverno se aproxime, e traga os meus pergaminhos, me traga também a túnica, a capa para eu suportar o frio, e eu vou morrer naquele calabouço, e todas essas coisas eu considero como lucro, por causa da gloriosa mensagem da cruz de Cristo, e eu trago no meu corpo as marcas da minha fé em Jesus Cristo. Qual é a marca que você tem? Você passa um aperto e já quer abandonar Jesus. Você tem um pedido negado e você já começa a questionar o seu Deus. Você passa uma pequena dificuldade e já começa a esfriar na sua fé, porque as coisas não estão ficando do jeito que você queria, porque você está enfrentando provações e dificuldades. Qual é a natureza da tua fé em Cristo? Eu trago as marcas de Cristo. Então ninguém me moleste. Ninguém me moleste. O que é fé? Não é ter fé quando todas as coisas estão bem. É ter fé quando todas as coisas estão indo mal. Olha o que ele está dizendo aqui. E quem era esse homem? Esse homem era rico. Esse homem tinha um lugar no Sinédrio. Esse homem estudou aos pés de Gamaliel. Esse homem é respeitado. Esse homem tinha influência. E esse homem vai terminar a vida numa masmorra fria, fétida e escura.
E ele está vivendo tudo isso, e na sua boca não surgem palavras amaldiçoadoras nem questionadoras. Ele traz as marcas de Jesus. O teu cristianismo tem produzido marcas em você? A tua fé produz marcas em você? Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sofro por causa de Cristo. Eu padeço por causa de Cristo. Eu amargo por causa de Cristo. Mas eu me lembro do que ele me disse. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa injuriarem você, quando por minha causa perseguirem você, quando por minha causa lançarem vocês em prisão. Bem-aventurados são vocês, quando vocês enfrentarem a escassez, mas ainda assim continuarem firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Bem-aventurados são vocês, porque nos dias alegres vocês cantarão de júbilo, mas nos dias tristes vocês não perderão a esperança. Entende quais são as marcas que você agrega na sua vida? Paulo passa por todas essas circunstâncias, mas ele tem consciência que tudo isso redundará numa glória superior e maior, porque ele vive sob a égide gloriosa de Cristo. E nós, irmãos, nós não queremos enfrentar dificuldades nesse mundo. A mensagem que atrai é o convite para você parar de sofrer. A mensagem que agrega multidões é a mensagem que faz promessas vãs que nunca se cumprirão. Mas o apóstolo Paulo termina a sua carta aos Gálatas, dizendo a esses Gálatas que voltavam para a circuncisão: vocês estão traindo Cristo. Vocês estão novamente crucificando Cristo. Vocês estão buscando uma marca no corpo, enquanto Cristo lhes oferece uma marca no coração. Vocês estão buscando uma prática religiosa, enquanto Cristo lhes oferece salvação e vida eterna. Vocês procuram nas obras, enquanto Cristo os chama a encontrar na fé a sua justificação. E aí ele termina abençoando os Gálatas, esses tão inconstantes Gálatas, dizendo que a graça do Senhor seja sobre vocês. Nós não somos muito diferentes deles. Nós também temos um coração inconstante. Nós também fracassamos em muitos momentos. Nós também confiamos em obras. Nós também acreditamos em rituais. Nós também nos apegamos a símbolos. Mas nada disso irá nos justificar. Jesus deseja produzir marcas na sua vida. A marca da humilhação, a marca da resiliência, a marca da humildade e, sobretudo, a marca da obediência. Tudo isso foi por causa de sua obediência a Cristo. A carta dos Gálatas é a carta da liberdade cristã. Seja livre para caminhar na luz e reunir na sua vida as marcas do seu Salvador. Fuja, meu irmão, do legalismo religioso. Fuja do liberalismo teológico. Fuja da religiosidade vazia, mecânica. Lute contra a idolatria do seu coração. Coloque sua fé unicamente em Jesus Cristo. Ele é suficiente para você. Você é livre. Livre para quê, pastor? Livre para sofrer. Você é livre para sofrer. Sofrer por causa de Cristo. Mas por mais que você sofra no mundo, o seu coração se alegra em Deus. Porque sabemos que essa momentânea dificuldade que vivemos não se compara em nada à refulgente glória que nos aguarda na eternidade junto de Cristo. Nós somos livres. Somos livres da religiosidade. Somos livres de legalismos inúteis. Somos livres das algemas do pecado.
fomos libertos pelo glorioso sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Meu Senhor, muito obrigado por chegarmos até aqui. Muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir o Senhor, de conhecê-lo, de encontrá-lo, de estarmos juntos do Senhor. Deus, muito obrigado pela carta aos Gálatas que o Teu Espírito Santo preservou para nós. E ao findar, Senhor, deste livro, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Nós queremos abrir o nosso coração ante os Teus olhos. E, Senhor, com toda a sinceridade de nosso ser, nós suplicamos. Ajude-nos. Ajude-nos a vencer nossa natureza caída. Ajude-nos a lutar contra as inclinações pecaminosas do nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a resistir às tentações de uma religiosidade vazia. Ajude-nos, Senhor, a sobrepor sentimentos vaidosos, achando que em nós existe algum mérito próprio. Humilhe-nos, Senhor. Humilhe-nos diante da sua cruz. Nenhum outro faria por nós o que o Senhor fez. Nenhum outro daria por nós o que o Senhor deu. Nós somos indignos, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos. O Senhor conhece nossa vida e o Senhor sabe as incontáveis vezes que nós tentamos e que nós prometemos a nós mesmos que nunca mais iríamos falhar. E então logo isso passou, nós falhamos novamente. Tem de nós misericórdia, Senhor. Tem de nós misericórdia, porque nós não queremos viver uma religião vazia e desprovida de beleza. Senhor, se até hoje não te conhecemos da forma como o Senhor deve ser conhecido, que hoje o Teu Espírito revele Cristo para nós. Revela-nos a face radiosa do nosso Salvador. Senhor, se existe em nós algum caminho mau, se existe em nós alguma raiz de amargura, alguma raiz pecaminosa, com a Tua mão poderosa, remove de nosso coração essas coisas nesta noite. E nos faça compreender, Senhor, que somos livres, somos libertos, fomos resgatados, somos regenerados. Ó Espírito Santo, aviva a Tua igreja, Senhor. Senhor, liberte-nos da religiosidade medíocre. Liberte-nos do apego às obras, liberte-nos da nossa autoconfiança, de nossa justiça própria, e nos faz olhar para a cruz, e na cruz encontrar as marcas de Cristo em nossas vidas. Ouve a nossa oração, Senhor, e que nenhuma outra coisa seja a razão de nossa fé, além do Senhor. É isso que nós te pedimos, com o nosso coração agradecido, e em nome de Jesus. Amém.